E aí galera, tudo jóia com vocês? Bom, chegando aí na nossa terceira aula, né? Que a gente vai falar um pouco sobre a teoria da computação e as linguagens formais. Eu botei aí uma agenda baseada em 4 tópicos, certo? Alguns deles eu vou só citar, porque de maneira geral algumas coisas a gente já estudou, e outras eu vou discutir mais a fundo, certo? Então, aos poucos a gente vai vendo cada um dos tópicos. A teoria de fundamentos da computação a gente já citou, né? Então, essa parte do surgimento histórico eu vou só revisar para entrar na parte de teorias fundamentais da computação, computabilidade e complexidade, certo? Linguagens regulares, a gente vai falar um pouco sobre formalismos e as expressões regulares, né? Para quem está aí nessa aula 3 aí, quem não está entendendo que eu estou falando de formalismos e expressões regulares, vocês vão lá no canal e procura playlist de linguagens formais e autômatas. E lá vocês vão ter os vídeos que eu falo mais de formalismos e expressões regulares, explicando o que é cada coisa dessas, certo? A gente vai falar um pouco sobre autômatos determinísticos e não determinísticos, é a mesma coisa, nessa playlist da linguagem formais e autômatas eu falo. Citar um pouco sobre linguagem livre de contexto, também, que é outro assunto fundamental. E, por fim, a parte de compiladores e interpretadores. Como referência, eu recomendo o capítulo 1 do livro de Simpson, certo? Acerca de linguagens regulares, que parte daquele mesmo princípio que eu falei na videoaula 2 sobre o surgimento das linguagens e a importância delas para a computação, né? Então, a gente vinha falando aí na última aula, só recapitulando, né? Um pouco da importância do surgimento da teoria da computação. A gente falou um pouco sobre os autores, nós citamos autores como Turing, como Church, como outros autores aí que impulsionaram, certo, esse surgimento do conceito que a gente tem hoje, como é a teoria da computação de uma maneira geral, certo? Então, computação, né, segundo a literatura, CIPS, ele cita que é o ato de computar, né, a ação de computar, cômputo, ou seja, a operação que você vai ter em caráter matemático, em caráter lógico, certo? E agora formal, como a gente está estudando agora, por meio de regras práticas que são previamente estabelecidas. Então, são as regras que processos que computam as entradas, né? Então, enfim, dependem bastante do entendimento do seu problema, da abstração do seu problema, da representação do seu problema. Enfim, então a computação ela hoje, né, segundo o CIPS, ela pode ser entendida dessa forma. E a computação ela evoluiu, né? A gente também já tem falado acerca da teoria dos problemas. Então, os códigos-fontes que a gente tem atualmente, as linguagens de processamento, as estruturas de modelagem, enfim, toda a gama de ferramentas e instrumentos que a gente tem hoje na literatura, elas são utilizadas para resolver problemas. Então, a teoria de problemas, que foi o fundamento para o surgimento da nossa área, ela é princípio de várias outras disciplinas dentro da computação, seja autômatos, que no caso são formais, né, linguagens formais e autômatos, seja a inteligência artificial, seja a programação, certo, de maneira geral, então a complexidade de maneira geral também. A gente tem várias áreas dentro da computação que se baseiam, certo, na possibilidade de justamente a gente entender e solucionar problemas. O entendimento dos problemas é chamado de teoria de problemas, né? E o entendimento das soluções é chamado de problemas de computabilidade, certo? Que a computabilidade ela faz mais ou menos esse aparato, essa análise acerca de como a gente pode classificar os problemas computacionalmente falando, certo? Então, quando o problema ele não tem uma solução, já entrando nesse primeiro ponto aí, né? A partir de um algoritmo que tenta resolver, a gente chama esse problema de indecidível, certo? Então, ele não tem uma solução mesmo que você tente resolver a partir de um problema. Então, esse problema ele vai ser indecidível. Quando esse problema ele tem uma solução e pode ser resolvido, né, a partir das técnicas que você adote, certo? Ele é chamado de um problema decidível. E quando esse problema ele é reduzido em problemas menores, que quando você resolve um problema menor, impacta na resolução do grande problema, né, pela qual ele é composto, a gente chama de problema reduzível, né? Ou reducibilidade ou redutibilidade, tanto faz essas classificações. Então, quanto mais existe a relação entre esses termos que a gente discute, maior vai ser, certo? O efeito de complexidade, de subjetividade que você vai ocasionar para o problema. Então, complexidade ela relaciona essa questão da solubilidade ou não do problema, da decibilidade ou não do problema, da sua decibilidade, né? E quão a sua resolução ela pode ser satisfatória para um determinado grupo, para uma determinada pessoa, né? Então, CIPS ele cita aí 3 categorias que eu vou passar o mouse aqui agora, que a gente pode discutir, que no caso são, né, a primeira, a satisfatibilidade, que é quando o problema ele pode ser resolvido mediante as condições que você tem, certo? A temporalidade, qual o espaço de tempo, né? O episódio de tempo que você vai utilizar para resolver aquele problema. E a espacialidade,
que vai ser o espaço, tempo, seja um espaço físico, seja um espaço virtual pelo qual você vai resolver aquele problema, certo? Então, em tese, a maioria dos problemas eles são representados a partir de fluxos, né, que são passos que você pode ter, né, com contingência, que são situações adversas pela qual também você pode passar, em que os problemas eles são resolvidos, né? A gente já falou um pouquinho isso na aula passada, vídeo 2. E essa abstração de você resolver os problemas a partir de instrumentos e tecnologias e técnicas, né? E tornar isso, como é que eu vou falar assim, natural para o entendimento do ser humano, é chamado formalismo, certo? E essa descrição, essa notação, a partir de atributos, a partir de linguagens, de gráficos, certo? Essa representação para resolução e a tentativa de resolução de problemas é chamada de linguagens regulares. Então, as linguagens elas funcionam como entradas, né, como dados, padrões, tipos, paradigmas, dos quais vocês vão ter relações entre símbolos, que podem ser palavras, podem ser strings, podem ser números, podem ser qualquer coisa, e que vão ser lidos e processados por um conjunto de regras que essas regras expressam, certo? A delimitação ou a fundamentação daquele problema. A gente, da área de TI a gente chama de regra de negócio, né? Então, a expressão regular, ela, grosseiramente falando, ela funciona como se fosse uma estrutura parecida com a regra do negócio. Eu até cito aí alguns exemplos aí, né, em que essas palavras eles têm variações em relação aos seus tempos. As expressões regulares podem ser variadas quanto ao tipo, certo? Então a gente tem as expressões regulares básicas e as expressões regulares estendidas. Então as básicas são aquelas em que as regras são simples, certo? Você não depende de uma outra regra ou da relação entre regras, como a gente vai seguir para que a linguagem ela seja aceita, né? Então, dado que eu estou falando aqui em português, né, então a regra de falar português é construir frase que você vai ter o sujeito, no caso artigo, sujeito e predicado, né? E no inglês você já tem uma regra diferente. A expressão regular da afirmação no idioma inglês já é diferente da expressão regular do idioma português, né? Apesar de ter a mesma lógica, né, gramatical, mas a ordem é inversa. Então, se eu falar com palavras que vocês por acaso não vão entender em inglês, certo? Porque a regra gramatical portuguesa não reconhece aquela linguagem de palavras em inglês e vice-versa. Então tem essa diferença aí. E para programação a gente também usa, certo? Seja em linguagens simples, seja em linguagens funcionais, seja em linguagens estruturadas ou linguagens estendidas, no caso orientadas a objeto, né? As expressões elas utilizam uma sistemática de caracteres, né, em metacaracteres, caracteres como sendo as unidades mais simples. E os metacaracteres como sendo caracteres que tem um propósito de especificar uma nova mensagem, especificar uma mensagem que vai ser lida por um modelo, né? E a gente também tem os caracteres especiais que são compostos a partir de novas palavras, certo? Então os caracteres variam bastante. Tem alguns exemplos, né, como ponto, para essa regra aí que está sendo apresentada para vocês, ele delimita o começo da string, né? Então, o começo da string, no caso não o ponto, mas o circunflexo. O começo da string, no caso o ponto, ele representa a nova linha, né? Já o fim da string aí nesse vídeo, está utilizando o cifrão, né? Se vocês baixarem o slide aí e pararem o vídeo para ver, vocês observam que o caractere ele vai ter um significado nessa frase que está sendo escrita. Então a gente tem alguns exemplos de operadores básicos, certo? Segundo Simpson. Então, por exemplo, você tem operações como união, concatenação e outras que você interliga caractere, você utiliza a estrela, né? Como caractere primário, né? Tem até alguns exemplos aqui. Na união, união entre conjuntos, que é a união matemática, certo? Ela também pode ser operacionalizada a partir de regras. Então, você tem o cachorro está correndo. Lembra do que eu falei de regra que a gente tem que ter um sujeito? Então, o sujeito ele pode ter linguagens diferentes, que ele pode ter nomes diferentes, mas com o mesmo significado. Então, aí o cachorro pode ser cão, cachorro, dog, purr, né? Do jeito que está aí. E a estrela significa a extensão dessa string que está nesse segundo exemplo, certo? Então, a linguagem ela é aceita, ou ela é reconhecida por uma expressão regular que é determinada. Aqui nós temos outros exemplos, né, como ou mais, certo? Se vocês pararem o slide para lerem, vocês vão entender de uma maneira bem simples. E essa interrogação aí, que ela equivale justamente à substituição não dessas strings, para você ter uma cadeia vazia ou não, certo? Então a notação que Simpson ele explica para dar exemplos. Então a gente tem para as linguagens regulares várias ferramentas que o mercado ele disponibiliza, certo? Então você tem o regexpol, regexerror, né, regexx, entre outras ferramentas que vocês também podem acessar para que tenha uma noção geral. É aí que quando esse fluxo ele é importante para que a gente possa definir a partir da regra, né? E que a regra ela vai variando à medida que o fluxo vai percorrendo, certo? Que é o que a gente chama de cada novo ponto do fluxo. Esse cada novo ponto ele é chamado de autômato. Então imagine que
a cada passo que você dá, você vai depender de um passo anterior e vai servir como base para um passo posterior. E essa relação entre esses passos, o estado atual que você está, né, naquele determinada instrução, naquele determinado passo, a gente chama isso de autômato. Então, eles podem ser determinísticos quando você tem todos os passos pré-determinados, ou ele pode ser não determinístico, quando você chega num passo que ele pode ter mais de uma opção, certo? Então, o que pode variar vai ser a linha, no caso a quantidade de estados, o conjunto dos estados, a quantidade de passos totais que você vai dar, a quantidade de etapas totais e o alfabeto, que são as entradas, certo? Que são lidas e que podem ser ou não reconhecidas de acordo com o tipo de autômato que você está trabalhando. Tem aí um exemplo, né? Você tem, por exemplo, aí eu tenho 4 estados, Q0, Q1, Q2 e Q3, né? Então a entrada de Q0 vai ser 0. Se vocês observarem aqui, eu não estou passando o mouse, né? Se receber 0, ele sai dele e volta para ele mesmo. Se ele receber 1, vai para Q1, certo? Então aí eu tenho duas entradas que o Q0 ele reconhece. Se eu botar a entrada 2 ou botar a entrada 5, ele já não reconhece, porque justamente não possibilita que eu possa ir para o próximo passo para resolver, né? A gente chama isso aqui de quádrupla, né? Da definição de máquina de estados, que também envolve a questão do formalismo para as linguagens regulares, né? Então, novamente falando, os autômatos finitos podem ser determinísticos ou não determinísticos. Quando a sequência ela é finita, toda conhecida, né? Todos os movimentos conhecidos a gente chama de determinístico. E quando não são reconhecidas a gente chama de não determinístico, né? Aí tem um exemplo, ó. Você tem aí, no caso, o Q0 recebe A, ele tanto pode ir para Q1, certo? Aqui abaixo, como ele pode ir para Q2. Então ele vai ser não determinístico, porque ele tem uma entrada e ele não sabe, né, para onde ele é, para onde é que ele vai, na verdade, se você não delimitar uma regra. É aí que a gente chega nas gramáticas de dividir contexto, certo? Lembrando que tudo isso aqui que eu estou revisando, vocês já aprenderam lá no P4, certo? Na gramática de contexto, quando você vai ter todo um conjunto de regras, que são as expressões regulares, que você pode ler essa linguagem regular. Então, a hierarquia funciona da seguinte forma. Eu tenho a gramática regular, que tem várias expressões regulares com várias regras, e essas expressões regulares, elas leem uma linguagem, certo? Então, vamos pegar um exemplo aí, que a gramática regular é a gramática da língua portuguesa. E dentro da gramática da língua portuguesa, eu tenho várias regras diferentes, seja fonologia, acentuação gráfica, separação de sílabas, etc, etc e tal. Então, são expressões, certo? Que são lidas por uma linguagem que vai ser a linguagem regular, que vão ser as palavras que vão reconhecer como sendo palavras de idioma português, se a gente puder fazer essa analogia, certo? Então, a gramática livre de contexto, ela é uma gramática que ela não se prende apenas a uma regra, ela pode reconhecer vários tipos de regras, e essa gramática ela tanto pode estender mais à direita quanto mais à esquerda, certo? Não tem um padrão assim de construção, uma ordem cronológica ou lógica. A sua geração, na verdade, ela vai variar de acordo com a implementação que o programador ele definir. Então, esse processo de substituição, né, para que você defina se ela vai para a direita ou vai para a esquerda, a gente chama de técnica de substituição, certo? Observa aqui abaixo que eu tenho um valor não terminal, que é esse aqui, o símbolo não terminal, que fica aqui à esquerda, certo? E os símbolos terminais, que são 0 e 1, né? Então, esse Azão aqui, ele pode ser substituído por qualquer uma dessas expressões que ele gera, tanto o Bzão quanto o jogo da velha. Então, o Azão pode receber 0, Azão 1, certo? Ou pode receber B, ou pode receber jogo da velha. Então, ele tanto cresce para um lado como cresce para o outro, a partir do momento que você decompõe essa estrutura, né? E essa decomposição da estrutura, ela é representada a partir do formalismo, né? Com uma representação que a gente chama de árvore de derivação, certo? Então, as árvores de derivação, elas possibilitam que a gente tenha essa representação quando você quer representar a hierarquia pela qual você vai desenvolver, certo? Eu vou postar mais para frente um outro vídeo que eu vou fazer todo o passo a passo dessa derivação, que é essa que eu demonstro aqui, né? Observe aí que você pode ter a decomposição hierárquica, certo? Que é uma forma de você estruturar a leitura, todo passo a passo que você vai fazer, para que esse passo a passo ele possa ser entendido sintaticamente, porque qual é a relação que vai existir entre a linguagem, entre os caracteres que você estabelece da linguagem para que as pessoas possam entender. E computacionalmente falando, pode ser representado a partir de qualquer estrutura de dados, né? A maioria dos programadores utilizam o autômato de pilha, que é o mais comum, certo? Esse autômato de pilha ele é um autômato que possibilita momentaneamente essa relação existente entre as palavras para que as linguagens possam ser geradas. E essa operação que a gente chama de empilhamento ou desempilhamento. Então, vai depender bastante do tipo de estrutura que você utilize. Então, em tese, né, CIPS ele diz que é o que a gente chama de autômato de pilha, né? Você vai ter o conjunto de estados, alfabeto de entrada,
alfabeto da pilha, certo? Estado inicial, conjunto dos estados de aceitação, para que você saiba justamente como é que essa mobilidade ela possa ser definida, né? Então, antes da gente chegar aí na nossa reta final, tanto a questão dos formalismos de autônomos, a questão das gramáticas regulares, a questão das linguagens regulares, certo? Elas servem para a construção das linguagens de programação. O objetivo principal seria isso aí. Mas isso aí, né, numa parte mais para frente, que vocês vão ver mais para frente no curso, é construído para que justamente essa estrutura de arcabouço da linguagem, né, formalismo, representação, comunicação e reconhecimento, sejam implementados posteriormente nos compiladores e interpretadores, certo? Então, todos esses elementos que a gente está discutindo, eles são implementados nos compiladores e interpretadores. Então, só recapitulando, né, os compiladores e interpretadores, eles têm funcionalidades que são diferentes, de acordo com as linguagens, de acordo com as gramáticas livres de contexto, né? Os compiladores, eles funcionam como estruturas que fazem esse processo de reconhecimento, certo? Desde uma linguagem de alto nível, no caso você vai ter um alfabeto de alto nível, uma linguagem regular de alto nível, autômatos de alto nível, enfim, gramáticas de alto nível, até por um processo de decomposição à linguagem de máquina, certo? Então o compilador, ele usa toda essa estrutura que a gente tem enfim, desde linguagem, né, passando pela máquina de estados, passando pelo alfabeto, passando por tudo isso que a gente já falou, até que você consiga criar um programa equivalente a outra linguagem, que, segundo a literatura geral da computação, né, no caso vai ter a linguagem de baixo nível, certo? E os interpretadores, né, não botei o conceito aqui nessa folha, mas o interpretador ele faz esse processo em tempo de execução, certo? Então, ele não passa por todas as camadas de software que engloba desde o sistema operacional, que engloba softwares que você tem a fazer, que engloba o software que está embarcado no hardware, certo? Então, esse processo ele não é feito, ele é feito só numa camada única de software, a partir de uma virtualização, certo? Então vai depender do tipo de interpretação que você faça para conseguir realizar essa interpretação, né? Então a gente chama essa estrutura de sistema de processamento de uma linguagem, certo? Você tem um pré-processamento, a compilação, a montagem, o carregamento a partir de uma linguagem, utilizando todos esses aspectos que nós falamos. Então a compilação ela é um processo, né, que vocês vão estudar mais para frente, que ela faz análise linear e hierárquica semântica, né? Seja da linguagem, seja da expressão regular, seja da gramática, né? Utilizando toda a assinatura, toda a escrita de um programa que você escreva, certo? Então, não é que ele vai fazer uma análise da linguagem, uma análise da expressão regular, uma análise da gramática regular, não. A gramática ela vai ser a regra, então você vai ter regras de leitura, né? A linguagem ela vai ter um alfabeto, que esse alfabeto vão ser as entradas que vão ser reconhecidas. Então, esse reconhecimento passa pela expressão. E a escrita dele, certo, vai seguir a ordem léxica, que é a ordem dos caracteres, a ordem sintática, que é a ordem das palavras, né, no caso das frases, e a semântica, que é o significado de maneira geral, que é hoje que a inteligência artificial está tentando entregar para a maioria dos softwares que a gente tem, né? Então, o processo de compilação, ele é aí, digamos assim, a cereja do bolo de toda essa parte de formalismo, digamos, complementar, né? Então, ele serve como princípio para mais para frente você criar toda uma estrutura de processamento de linguagem natural, que já engloba não mais só o computador, engloba também a questão do ser humano, né? Como é que o ser humano é literário. Então, você tem um programa fonte, né, que tem toda essa estrutura de escrita, certo? Com palavras reservadas, com palavras que o usuário vai digitar, que no caso é o programador. Você vai ter um código objeto pela qual ele vai ser convertido, certo? Passando por esse processo de análise léxica, né? E posteriormente passando por esse processo de análise sintática. A análise léxica, eu tinha falado, ele vai ler caractere a caractere. E a análise sintática, ele vai ler a partir das expressões, certo? No caso, a partir das frases. Então, tá uma coisa amarrada na outra, né? Eu costumo dizer até que é como se fosse uma espécie de um plano cartesiano, em que você vai ter, digamos assim, de uma maneira hierárquica, decompondo toda a estrutura de linguagem, expressão e gramáticas, e de uma maneira horizontal você vai ter a questão das análises, né? Seguindo essas regras, reconhecendo as palavras que você define na sua linguagem, no seu alfabeto regular, posteriormente nas suas expressões regular, né? E tudo isso tendo um significado que é onde aí entra a parte da semântica. Por isso que hoje em dia a gente tem esses assistentes que são tidos inteligentes, e que esses assistentes inteligentes tentam entender o que é que o ser humano ele tenta falar, né? Então, para que ele entenda o que o ser humano tenta falar, você tem que ter toda a estrutura anterior, né? Com esses elementos que a gente já citava, para que esse processo seja finalizado, né? Então, só para a gente encerrar aí, vocês, no caso, o compilador, o interpretador, né? A partir dessas estruturas que a gente falou linguísticas, ele gera um código intermediário, ele gera a otimização desse código, certo? Observe que a gente sempre está
tem linguagem de programação tipo Java que as versões vão sendo atualizadas. Então, essa atualização é um processo que ela vai ser sempre contínua, né? Então, isso pode abranger tantos aspectos de melhoria de processamento, de desempenho, de redundância, né? Tornar a comunicação homem-computador mais simples também é outro objetivo pela qual o pessoal tenta, certo? E manipular o hardware seria, digamos, a última etapa aí nesse processo de compilação, né? Então, se a gente parar para observar, né? Vocês estão agora no P5, pagando comigo essa disciplina, mas quando vocês estudaram comigo no P4, a gente estuda toda a estrutura formal, né? Agora a gente passa para entender onde é que ela pode ser aplicável. E no P6 a gente constrói a estrutura de compilação, que é o processo de comunicação, né? Então, é tudo encadeado até que você chegue lá na frente, posteriormente, na inteligência artificial, que já é outra história que a gente vai falar, né? Então, desde a parte linguística até a parte de hardware, né? Observe esse código que vocês têm no slide que se visualiza com o código de hardware. Então, ele vai ter que ter equivalência linguística do código de alto nível. Então, a regra de fluxo tem que ser a mesma, a regra lógica tem que ser a mesma. As variáveis, em tese de símbolos, podem mudar, mas tem que estar, de uma maneira geral, equivalentes, certo? Então, esses aspectos, seja para o código-fonte, né, o código-programa, ou o código-objeto, que é o programa-alvo, certo? Tem que ser equivalentes. Então, a gente tem linguagens que elas vão variando no rigor, vão variando na hierarquia à medida que elas vão descendo no nível, né? Nível, quando eu falo próximo ao hardware, desde a linguagem de alto nível até a linguagem de máquina, que é que a gente está falando, né? Então, mais uma vez aí, né? Apareceu agora o slide do interpretador. O interpretador ele faz esse processo em tempo de execução, diferente do compilador que faz esse processo gradativamente, né? Então, só para a gente concluir, os problemas, observem aí, que eles podem ser representados de acordo com sua dificuldade. Essa dificuldade ela vai sendo formalizada. E essa formalização ela vai utilizando uma linguagem, que essa linguagem vai sendo reconhecida baseado numa regra, que é construir uma gramática. Essa gramática você pode interpolar a comunicação em vários níveis de hierárquicos de software, né, de alto nível e baixo nível, a partir dessas estruturas que são os compiladores e os interpretadores. Beleza, galera? É isso aí. Quem tiver dúvidas, comenta aí embaixo ou entre em contato comigo que eu estou à disposição de vocês. Um abraço.